Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele disse: os discípulos olharam ao redor e viram perigo. Olharam para dentro de si e viram medo. Mas eles não olharam para o alto, pela fé. Portanto, não viram Deus. Deus que, na linguagem do salmista, é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. Amados irmãos, as tempestades da vida, elas não anulam o cuidado amoroso de Jesus. Nós só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Nós só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite é trevosa. Muitas vezes é das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. O texto que lemos retrata uma ocasião em que os discípulos enfrentaram uma tempestade. O Mar da Galileia, na verdade, era um grande lago cercado por montes. Os ventos gelados do Monte Hermon, quando menos se esperava, eles desciam com fúria das alturas e sopravam com violência sobre o mar encurralado pelos montes, provocando terríveis tempestades. E as tempestades da vida são assim também. Elas chegam de súbito. Algumas vezes elas nos colhem de surpresa e nos deixam profundamente abalados. É um acidente trágico que ceifa a vida de um parente ou um amigo. É um exame de rotina, muitas vezes, que você vai fazer. E de repente o médico lhe traz um diagnóstico difícil, perturbador, algo que você não esperava. É um relacionamento, talvez já de muitos anos, quando de repente, por alguma razão, aquela confiança é quebrada e tudo é abalado. É aquele emprego que você se dedicou por anos e de repente recebe um comunicado de que você não vai mais continuar lá. Quando menos se espera, as tempestades chegam e elas são perigosas. Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Marcos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que a embarcação já estava a encher-se de água. Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. As tempestades da vida também são ameaçadoras. E a ideia aqui no grego é de um maremoto. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que abalam as estruturas da nossa vida. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. Vejam que o Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo daquele lago. Muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando suas redes. Mas agora eles estavam em apuros. Um comum tornou-se um gigante indomável. Aquilo que parecia ser administrável tornou-se uma força incontrolável. Muitas vezes as tempestades mais difíceis que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes, mas apanham aquilo que era comum em nossa vida e botam tudo de cabeça para baixo. Às vezes é um filho que você tanto ama, que de repente começa a te dar muito trabalho, tirar o teu sono, angustia sua mente, o seu coração e desconcerta toda a sua vida. Amados irmãos, eu quero caminhar com vocês nesse texto e extrair, portanto, algumas lições a respeito das tempestades da vida. O versículo 22, vejam comigo. Aconteceu que num daqueles dias,
Entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Vejam, aconteceu que num daqueles dias, era um dia comum, talvez um dia ensolarado, um dia bonito. O texto não indica que havia sinais de tempestade. E notem vocês que os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. E mesmo assim, eles enfrentaram a tempestade. Como compreender isso? Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda encararam ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus os mandou ir, e mesmo assim foram surpreendidos por uma terrível tempestade. Escute, filho, o fato de ser crente, de obedecer a palavra de Deus, não nos livra de tempestades. Muitas vezes eu e você, trabalhando na igreja, fazendo a obra de Deus, sendo fiel a Deus, passamos por grandes adversidades. Uma segunda coisa importante a se destacar, ainda no verso 22, é o fato de que Jesus embarcou com eles. E o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades na vida. Um crente que anda com Jesus, ele pode enfrentar, e muitas vezes ele realmente enfrenta terríveis tempestades. Mas talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Verso 23, vejam comigo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele sentia fome, ele sentia sede. Certamente, depois de um dia intenso, ele estava exausto e precisou dormir para refazer as forças. E a tempestade veio. E os discípulos talvez tentaram remar, eles tentaram recolher as velas e o barco continuava sendo açoitado pelas águas. Eles já não tinham mais o controle, eles já não sabiam mais o que fazer. E quando eles clamam a Jesus, percebem que ele estava dormindo. Às vezes, no meio de uma crise, temos a sensação de que Deus está dormindo. Nós clamamos, nós choramos, nós nos colocamos de joelhos, nós suplicamos ao Senhor e nada muda, nós não vemos solução, parece que o Senhor não está ouvindo. Às vezes pensamos que Deus não está atento aos dramas da nossa vida e isso gera uma grande angústia em nossa alma. Os discípulos apavorados diziam a Jesus: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Marcos coloca a mesma situação numa pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Vejam, esse grito evidencia o medo gerado pela tempestade. A tempestade provoca medo em nós porque ela é maior do que nós. Em tempos de doença, perigos de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras, tragédias humanas, explode do nosso peito esse mesmo grito de medo e dor. Mestre, não te importa que pereçamos? Mateus registra: Senhor, salva-nos, perecemos. Lucas diz: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Será que o Senhor não está vendo? Eu não tenho mais forças para lutar. Eu não sei mais o que fazer. Quantas vezes nas tempestades avassaladoras da vida, também enchemos e encharcamos a nossa alma de medo, os problemas se agigantam, o mar se revolta, as ondas se encapelam e o vento nos açoita com rigor e nós clamamos ao Senhor. Mas notem vocês que as palavras dos discípulos expressam também
a sua falta de fé. Às vezes, diante da crise, é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade nos seus pés e descansar na sua providência. O perigo maior que eles enfrentavam não era a fúria do vento lá fora, mas a incredulidade aqui dentro do coração. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e das necessidades dos seus discípulos. E por isso ele pergunta: onde está a vossa fé? Queridos irmãos, onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Jesus esteja no controle. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle. Desesperamos-nos porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. Diante disso, irmãos, como nós devemos passar pelas tempestades? Primeiro, confiando nas promessas de Jesus. Jesus empenhou a sua palavra dizendo: passemos para outra margem. O destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem do lago. Para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. Hebreus 10 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Jesus nunca prometeu uma viagem calma e tranquila, mas ele garante uma chegada certa e segura. Ainda que o mar se revolte, ainda que nós soframos, passemos por privações, se Jesus prometeu, nós vamos chegar do outro lado. Warren Wiersbe disse: a fé e o medo não podem coabitar no mesmo coração. Portanto, quando o medo bater a porta do seu coração, lembre-se das promessas do Senhor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador. O Salmo 56 disse: em havendo temor, hei de confiar em ti. Em Isaías 12 está escrito: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Deixe-me lhes contar uma história. George Miller foi um homem de Deus, que leu a Bíblia mais de 200 vezes, fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs, baseado na promessa de Deus do Salmo 68. Que Deus é o pai dos órfãos. Certo dia, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento. E o desespero tomou conta do seu coração e de todos os funcionários. Mas Miller disse: eu não peço nada ao homem, a minha aliança é com Deus. E ele entrou em seu quarto e orou: pai dos órfãos, falta pão. E passados alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato e o chefe que a conduzia disse: senhor Miller, nós íamos entregar esses pães para a família real no castelo. E eles disseram que os pães estavam muito assados. E por isso, para não jogar fora, nós resolvemos doar para o orfanato. Mas Miller disse: não foram os pães que estavam muito assados. Não foram os pães que passaram do ponto. Mas Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Matthew Henry disse: o modo correto de termos os nossos temores silenciados é levá-los a Cristo e colocá-los diante dele. Aqueles que com sinceridade chamam o Senhor Jesus Cristo de Mestre e com fé e fervor o invocam como seu Mestre,
podem ficar seguros de que Ele não os deixará perecer. Crente, Jesus está no barco. Não esqueça disso. Jesus está no barco. Você pode buscar a Ele. Por essa razão, em segundo lugar, nós passamos pelas tempestades, confiando na presença de Jesus. É a presença de Jesus que nos livra do temor. Jesus estava dentro do barco com seus discípulos. A presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora e o nosso porto seguro. Os discípulos se entregaram ao medo porque eles se esqueceram de que Jesus estava com eles. O Rei dos céus, o Rei da glória, estava no mesmo barco e por isso aquele barco não podia afundar. O Criador do vento e do mar está conosco. Nós não precisamos ter medo das tempestades. Pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, quando o medo bater a porta do seu coração, lembre-se do que o Senhor prometeu. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Matthew Henry disse: aqueles que observam as ordens de Cristo podem ficar certos de sua presença. Se Cristo envia os seus discípulos, Ele vai com eles. E estes podem se aventurar com segurança e ousadia em qualquer lugar que Cristo os enviar. O Senhor lhes disse: passemos para outra banda do lago, porque Ele tinha uma obra a realizar ali. Ele poderia ter ido por terra, percorrendo uma distância aparentemente menor, mas o Senhor escolheu ir pelo lago para que pudesse mostrar as suas maravilhas nas águas. É por isso que, em terceiro lugar, nós passamos pelas tempestades, confiando no poder de Jesus. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador do universo. As leis da natureza estão em suas mãos, a natureza ouve a sua voz e obedece. Lucas disse que ele insere esse registro da tempestade num contexto que enaltece e destaca o poder de Jesus. E aqui ele está revelando o seu poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar. Na sessão seguinte, ele revela a sua autoridade sobre os demônios, quando ele liberta um homem possesso de uma legião de demônios. Na sessão seguinte, logo em seguida, ele demonstra a sua autoridade sobre a enfermidade. Quando a mulher hemorrágica que há 12 anos vinha sofrendo, e ela toca na orla das vestes de Jesus, e imediatamente a hemorragia é estancada e ela é curada. E logo em seguida, Jesus vai à casa de Jairo e ressuscita a sua filha de 12 anos. Jesus tem poder sobre as leis da natureza.
Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus repreendeu o vento e o mar, eles se aquietaram e veio grande bonança. E agora não é mais Jesus que está dormindo no rugido da tempestade, mas a tempestade que está adormecida aos pés do Senhor Jesus. E Ele tem poder para repreender também os problemas que nos cercam, as enfermidades que nos atacam, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem, segundo a sua vontade. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé. Matthew Henry disse: o Senhor pode não aparecer imediatamente para lhes trazer o alívio, nem mesmo quando as coisas parecerem ter chegado ao seu ponto mais extremo. E desse modo, Ele testará a sua fé. Ele testará a sua fé. Mas notem vocês que depois desse fato, verso 25, diz o seguinte: eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Ele obedece. Colossenses 1 diz que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Este é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas, que veio ao mundo, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu. Ele disse que um dia voltará para buscar a sua igreja. Um dia ele mesmo enxugará dos teus olhos toda lágrima. Já não haverá mais dor, mais morte, nem choro, nem tristeza, porque as antigas coisas já passaram e eis que tudo se faz novo. E nós estaremos com ele. E na sua presença, diz o salmista, haverá plenitude de alegria e nós desfrutaremos das suas delícias perpetuamente. Mas alguém poderia se perguntar: por que a tempestade veio? Apenas para um propósito: que aqueles discípulos pudessem ter uma noção e que aquele Jesus que ensinara as verdades do reino é o Jesus que tem todo o poder para agir em nossa vida. A tempestade nos causa medo, porque ela é maior do que nós. Mas ela não é maior do que o Senhor das tempestades. O Senhor os permite passar pelas tempestades, para que eles tivessem uma visão mais ampla da grandeza do Deus que eles conheciam. Para que eles aprendessem a confiar em Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. Paz não é ausência de tempestades. Paz é confiança em Deus em meio às tempestades.
Mas só tem essa confiança quem tem Jesus no barco. Você já convidou Jesus para o barco da sua vida? Você já entregou o timão, o controle da embarcação da sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Faça isso hoje, filho. Entregue a sua vida a Cristo e confie nele. Cristo é o nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Feche seus olhos e vamos orar. Talvez você chegou aqui hoje, filho, e tenha enfrentado tantas lutas. Talvez você tenha dito, pastor, tenho passado por uma tempestade. Parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Parece que nada está no lugar. Eu não tenho mais o controle. Eu não sei mais o que fazer. Você pode não ter o controle, mas a sua vida continua sob o controle do Deus Todo-Poderoso. A sua vida está sob o controle daquele que está sentado num alto e sublime trono, governando o universo. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. E Ele está com você nesse barco. Ele está com você nessa caminhada. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você colocou a sua vida nas mãos dEle, você pode ter essa segurança e essa confiança, filho, de que você não está sozinho no meio dessa tempestade. Jesus está com você nesse barco. Portanto, descanse o seu coração nele. É exatamente nesse momento que nós tentamos remar, que nós tentamos recolher as velas, que a gente já não sabe mais o que fazer, que a gente percebe que de fato a gente não tem um controle. A gente não tem um controle. Mas a nossa vida está nas mãos dele. Descanse no Senhor. Descanse naquele que é o Senhor das tempestades. Descanse naquele que basta lhe dar uma ordem e o vento e o mar lhe obedecem. E vem então uma grande bonança. Senhor Deus, amado Pai, ajuda-nos, ó Deus, a repousar em Ti, a descansar o nosso coração em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a sossegar a nossa alma e o nosso coração no Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.